Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos fazer o nosso momento de reflexão e darmos início ao nosso encontro de hoje, onde teremos estudo então a cargo da nossa irmã Sueli. Vamos então fazer a nossa prece e darmos início então ao nosso encontro. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo do estudo e do aprendizado da doutrina dos Espíritos, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa trazer para nós e que possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência ao nosso estudo com aquele tema não só interessante, mas extremamente educativo para nós aqui na Terra, explicando assim sobre a influência dos espíritos, e isso é fundamental para a nossa saúde física e mental. Talvez essa influenciação e esse descrédito, né, das pessoas com esse fator importante pode ser a causa de todas essas mazelas que a gente está vivendo aí nesse mundo, de tanta atrocidade, de tanta tristeza, né, de tanta coisa indigna, porque o nosso planeta é um planeta de provação e expiação. É um planeta inferior, só reencarna num planeta igual a esse nosso aqui, as almas que estão em provação e expiação, as duas coisas. Só em provação, nós temos poucas almas aqui reencarnadas nesse planeta só para provar. Normalmente, essas almas que só estão provando e não mais expiando, não são almas que estão encarnadas nesses planos assim, e sim planos um pouco melhores. Mas nós temos aqueles que são exemplos para a gente aprender, são mestres aí na moralidade, esses estão em provação. Provação para que a gente, eles estão em um trabalho de ensinamento para nós. Perdão, eu estou cheia de tosse hoje. Eles estão nos ensinando muita coisa e, ao mesmo tempo, claro, por causa desse trabalho, e esse trabalho está auxiliando essas almas a provarem que já estão melhores, né? São almas que, às vezes, ao desencarnar, nem vão voltar para essa terra se ela ainda estiver na condição que ela está, a não ser para nos ajudar, para nos auxiliar. São almas que estão com missões aqui na terra. Mas a maioria está aqui para provar e expiar. E se temos que expiar, temos que resgatar erros. E aí isso prova que nós ainda estamos na linha dos espíritos inferiores, carregados ainda de paixões inferiores. Por isso que a Terra é um planeta muito complicado para nós, assim, que estamos nessa situação, porque ela, com tudo que ela oferece, acaba exacerbando, acaba, cultuando aquelas inferioridades que nós já carregamos. Então, isso é prova para nós e, ao mesmo tempo, ela nos dá condições de fazer o nosso resgate. E nós, sendo assim, espíritos inferiores, a nossa sintonia não é lá grande coisa. E a nossa sintonia atrai espíritos assim também, inferiores, que vão piorar a nossa condição, né? Que vão minar nossa energia, nossas forças. Então, não compreendendo isso, não identificando isso, nós
tendemos a sofrer mais, a cometer mais atos indignos do que gostaríamos, né? Vimos na semana passada a influenciação espiritual sutil, que é aquela, é sutil porque a gente não percebe que é uma influenciação. Para a gente, aquilo ali é da gente mesmo, são momentos que a gente está passando, que dão margem a esses sentimentos, a essas situações, às vezes, de tristeza, de revolta. Claro que é isso e mais alguma coisa. É o que nós sentimos, é a maneira que nós somos, dando entrada para espíritos que também são assim, que vão se somar a nós, que vão nos influenciar, piorando a nossa condição. Então, quando a gente identifica rapidinho que aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está exacerbado, está um pouco aumentado, né? Nós estamos assim, se somos emotivos, estamos emotivos demais, né? Se somos bélicos, estamos bélicos demais. Então é aquele a mais, né, que acontece. Ou às vezes nem somos assim e nos tornamos assim por causa da entrada no campo de energia de espíritos muito inferiores, por alguma situação às vezes de fragilidade que estivermos passando, nós vamos fazer esses convites que normalmente a gente faz aos nossos irmãozinhos menos felizes, né? E quando estamos assim, mais fortalecidos um pouquinho, e já compreendemos as coisas, já identificamos, mesmo assim nós não estamos livres deles, porque eles pegam as pessoas que estão em nosso derredor, aqueles que convivem conosco no nosso núcleo familiar, nossos companheiros de trabalho, né, vizinhos até, para nos instigar, né, para nos provocar, para ver se a gente entra em desarmonia, entra em desequilíbrio, e na maioria das vezes a gente entra. Então, é importante demais a gente conhecer isso. É muito sério, né, essa questão que eles apresentam. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Olha a pergunta, hein? Eles podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? A Kardec aqui, eu sempre voltando àquela questão da palavra, né, e de outras que vêm ali especificar, intensificar a mensagem dos espíritos. Então está aqui, ó. Kardec não perguntou se eles podem conhecer nossos pensamentos. Ele não parou aqui. Ele perguntou: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Quer dizer, aqui nós temos aquelas duas palavrinhas, né? Que é aquilo que determina, que qualifica, e o que aumenta, o que intensifica, que é o secreto, não é? Que muda um pouco a questão dos pensamentos, já não são só os pensamentos, são os pensamentos secretos. Não é qualquer pensamento, né? São os pensamentos secretos. Mas tem uma outra ainda que aumenta essa questão do secreto. Mais secretos. Não são apenas secretos, são mais secretos. Aqueles mesmos, né, que às vezes a gente esconde até da gente. E olha o que eles dizem. Conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Olha que coisa séria. É muito sério isso aqui. Né? Não é para passar por cima disso aqui, não. É para prestar atenção nisso aqui. Né? Olha, é muito sério. E olha o que eles continuam dizendo. Ó. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Olha só, gente, isso é muito sério. Quer dizer, os espíritos conhecem tudo sobre nós.
Não tem como a gente enganá-los. Como a gente estava falando semana passada, a gente pode enganar aquele que convive conosco, não é, que está vendo a nossa carinha ali todo dia, alegrinha, né? Às vezes a gente está rindo ou falando alguma coisa agradável, mas não é aquilo que a gente está pensando, não é aquilo que a gente gostaria de dizer, não é? Tem aquele ditado que diz que todo mundo mente. E é verdade isso. Ah, não, eu não minto. Mente. Mente sim. Pode não mentir, nada assim que possa comprometer, que... sabe, não tem ninguém nessa terra aí, eu digo terra porque é de planeta inferior, né? E é o que a gente conhece. Não tem ninguém nessa terra que não minta, nem que seja mentira caridosa. A pessoa mais sincera, a pessoa melhor, ela, né, se ela tiver na linha ainda dos espíritos inferiores, e a maioria está, né, ela tem inferioridade e ela pode mentir sim, ela vai mentir em algum momento, nem que seja aquilo que a gente está falando, aquela mentira caridosa, que muitas vezes você não pode falar a verdade porque você vai ofender, você vai colocar a outra pessoa triste, a gente não sabe nem qual vai ser a reação da pessoa diante de determinadas verdades. Nós não gostamos muito de ouvir verdades, não. Né? Então, aquela pessoa que nos conhece muito bem em determinados, ainda que ela, no momento mais adequado, ela volte a conversar com aquela pessoa e passe até, né, a falar o que naquele momento ela não podia falar, nas condições em que a pessoa se encontrava, é a tal da mentirinha caridosa, ainda que depois ela volte a conversar com essa pessoa e fale dessa situação que ela falou da outra vez assim, porque não convinha, né, falar determinadas coisas, mas ela, naquele momento ali, ela fez sim, ela falou aquela mentirinha caridosa. Então, não é uma mentira comprometedora, maldosa, nada disso. Claro que tem pessoas que sim, né, e outras não. Então, com essa questão da mentirinha caridosa, que é a mentira mais inocente, aquela que não prejudica, pelo contrário, ela só ajuda, né, ela só... ajuda a pessoa naquele momento, não só a pessoa que está falando, né, que está mentindo caridosamente, quanto a outra que está recebendo, não só ela ajuda uma quanto a outra, mas também aquela situação de fingir, que é outra situação que na Terra, nós espíritos inferiores que somos, a gente junta essa afirmativa aí também. Todo mundo mente, todo mundo finge. Ah, mas que exagero é esse? Que generalizar uma coisa dessa? Gente, é só fazer uma reflexãozinha. No momento da mentira caridosa, houve um fingimento. A pessoa fingiu que aquilo ali que ela estava falando é o que ela pensa, e não é. Então, uma coisa está associada à outra. Ah, mas por que isso está nesse assunto aí? Para a gente ver que nós, mesmo com a melhor das nossas intenções, mesmo não querendo prejudicar ninguém, né? Mesmo fazendo ali aquela caridadezinha ali, nós estamos tomando uma atitude que mostra também uma fragilidade que às vezes a gente tem de não ter assim coragem, talvez, de enfrentar uma situação ou as consequências que vão advir daquela atitude que a gente está tomando, né, por conta até, né, dessa coisinha que a gente está falando aqui, dessa questão da caridade moral, né, que às vezes é necessária em determinado momento.
Então, cada um de nós, por melhor que a gente seja, por mais bem intencionado que nós estejamos, nós temos inferioridades e fragilidades, nós temos aquelas paixões que ainda dominam o nosso comportamento, as nossas atitudes. Podemos não ter todas juntas no mais alto grau, porque nós já estamos numa situação evolutiva que já não cabe mais isso, né? Mas um pouco de vaidade, um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo, de ciúme, né? A gente sempre tem uma dosezinha disso aí no nosso dossiê, digamos assim. Por isso que estamos na Terra expiando, consertando os nossos erros do passado. Então, isso tudo vai dando oportunidade aos espíritos de se chegarem até nós. Eles se aproximam e, se eles encontrarem uma abertura ali, naquela situação em que nós nos encontramos, que eles possam se infiltrar, eles vão fazer. Eles não vão perder tempo, porque eles conhecem tudo sobre nós. Eles sabem de todos os nossos pensamentos. Eles sabem quando estamos falando a verdade e quando não estamos. Eles sabem direitinho, embora eles saibam que aquilo ali é com a melhor das intenções, mas eles não querem saber disso. Né? E muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, eles falam isso. Né? Eles, como eu comentei com vocês estão pensando, aquela pessoa, ela não é aquilo que vocês estão vendo, não. Ela não é assim, não. Porque quando a gente está ali, o doutrinador está doutrinando aquele espírito, está pedindo a ele, para não acumular dívidas para ele, deixar que a vida daquela pessoa siga o seu curso. Ela fez escolha de provas, ela está em provação, ela está em expiação, ela está em resgate. Então, não somos nós que vamos com as nossas próprias mãos, assim como nós não devemos, no mundo, fazer justiça com as próprias mãos, deixar que a justiça tome conta, né? Se alguém matou alguém da nossa família, a gente não tem que ir lá matar o outro da família dele, não é para não fazer aquilo que Moisés ensinou. Olho por olho e dente por dente. Gandhi já dizia, olho por olho, e num instantinho o mundo inteiro estará cego. Né? Pois é. Mas a gente ainda faz, né? A gente ainda faz. Ah, mas se eu deixar por conta da justiça, a justiça é falha. Por quê? A justiça da terra, ela é falha porque ela é feita pelos homens. E os homens são falhos. Né? Mas isso tudo está dentro de um contexto de provações e expiações que nós temos que passar. Né? Quando às vezes a justiça erra com alguém e aquela pessoa vai para a prisão e fica lá 10 anos detido lá, e depois se descobre que aquela pessoa é inocente, ela foi presa, né, indevidamente, não havia provas e houve erro, né, no processo e ela foi presa. É lamentável isso, é muito triste. Mas isso também não aconteceu na vida daquela pessoa por acaso. É muitas vezes a justiça de Deus ali, se aproveitando ali da imprudência, da negligência, do descaso, da justiça humana, para fazer valer um resgate necessário para aquela alma, não daquele crime que ela está sendo acusada, mas de outros que ela cometeu no passado. Porque se não fosse dessa maneira, Deus seria injusto permitir essas coisas aqui no mundo. Né? Então ninguém sofre sem merecer. Todo mundo que está passando por alguma coisa, que está sofrendo a injustiça dos homens, seja qual for, ele está resgatando alguma coisa. Ele está fazendo ali um pagamento de dívidas que ele contraiu ou nesta ou em outra. Então, sempre somos responsabilizados pelas nossas atitudes, sempre. Se são boas, ótimo, né? Nós vamos ter bônus, se não são, nós vamos ter que responder por isso. São empréstimos que nós fazemos e temos que pagar.
Não adianta que não vamos nos livrar disso de jeito nenhum. Então, como nós estamos num planeta inferior, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nem sempre eles são puros. Nem sempre é como deveria ser. O nosso amor pelo nosso semelhante é condicional. Ele não é um amor incondicional. Ele está sempre atrelado a alguma coisa. Eu gosto de fulano porque fulano é assim, porque fulano faz isso, faz aquilo. Não deveria ser, nós deveríamos gostar e ponto. Independentemente do que o fulano Beltrano faça. Mas só que somos ainda inferiores e condicionamos a nossa gratidão, a nossa ação, o nosso amor a alguma coisa. A gente está sempre esperando alguma coisa em troca daquilo que a gente faz. É por isso que nós nos ofendemos, é por isso que nós nos magoamos, é por isso que sofremos ingratidões, porque nós estamos sempre esperando alguma coisa de alguém, ou principalmente daquele a quem nós favorecemos de alguma forma. Então isso é inferioridade. Nós estamos abrindo portas para espíritos inferiores fazerem a festa conosco. Aquela pessoa que se acha injustiçada, que ela acha que as pessoas não dão a ela o devido valor, são pessoas que são, assim, alvos de espíritos inferiores para entrarem nos seus pensamentos e obsidiá-la. Por quê? Se ela está assim, é muito fácil ela começar a sentir autopiedade. Ela sentir pena dela mesma. E se ela não estiver conseguindo isso, ela ainda estiver forte, né, e resistindo a isso, sempre vai aparecer alguém influenciado por esses espíritos inferiores que vão ficar ditando para outra pessoa, falar para ela isso mesmo. Fala para ela que ela deve reagir. Ela é muito boa, ela tem que ter a gratidão das pessoas, ela tem que ser reconhecida. Aí sempre tem aquele amigo que vai ficar ali, buzinando isso no ouvido da criatura, e ela vai acabar se convencendo que realmente ela é injustiçada. E isso aí, ó, abre porta e começa o processo obsessivo, os espíritos a influenciar, e a pessoa acaba entrando numa de doença aí, né, de doença moral. Então essa questão 457, ela deve estar sempre ali, sendo lembrada por nós. Os espíritos conhecem os nossos pensamentos mais secretos, muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Isso eles sabem. Nós estamos sempre pintando quadros com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. E nós não podemos esquecer que nós somos espíritos reencarnados. As encarnações que tivemos antes dessa não foram melhores do que esta que nós estamos vivenciando em termos de evolução moral. Ela pode ter sido melhor em questões materiais. Nós já podemos ter tido uma encarnação onde fomos muito ricos, né, onde fomos pessoas que, né, tivemos muita autoridade, muita influência no mundo. Nós já podemos ter passado por uma encarnação assim. Então, nesse sentido, ela pode ter sido melhor do que aquela que hoje coloca aquela pessoa numa situação de inferioridade material, né? Até mesmo de intelectualização limitada. Né? Uma pessoa que hoje ela está limitada intelectualmente, ela não sabe nem escrever direito, é semi-analfabeta, ali pode ter um espírito extremamente avançado intelectualmente encarnado. Mas que para essa encarnação está limitado. Vem com a sua capacidade de aprendizado limitada, para que ele possa desenvolver a sua parte moral. Porque a gente viu, conhecimento demais sem a sabedoria acaba atrapalhando a evolução da pessoa, porque ela pode até acumular mais dívida ainda. Então, se a gente entender que encarnação boa, né, é aquela onde a gente tem muito dinheiro, muito poder, muita influência, então a outra teria sido melhor do que essa que ele veio com uma limitação intelectual, ele veio com privações físicas, não tem nada,
né, mora às vezes muito mal, tem um trabalho muito difícil de desenvolver, muito duro, né? Então a gente consideraria a outra era melhor. Não. A outra deu um tipo de oportunidade que ele não aproveitou, ele então vai reencarnar numa condição mais inferior para ele ver a situação dele e desenvolver essa parte moral. Então nós vemos que a situação reencarnatória, ela pode mudar o quadro físico para pior, mas nunca o quadro moral para pior. Pelo contrário, senão haveria aí uma derrogação da lei de Deus, dessa lei do progresso. Então, já que nós nunca fomos melhores do que somos hoje, hoje é o nosso estado melhor, de maior evolução, de maior compreensão, de melhor entendimento. Esse é o nosso melhor estado, a nossa melhor condição, a que nós estamos vivendo agora. Quando a gente pensa dessa forma, então a gente entende que temos que realmente ter muita responsabilidade ao pensarmos, ao agirmos, ao querer para o outro, né, aquilo que a gente está querendo para a gente, porque é importante, porque assim a gente vai errar menos, porque aí nós vamos ter influências menos nocivas na nossa vida, que vão nos dar a oportunidade de desenvolvermos melhor aí o nosso aperfeiçoamento, a nossa moralidade, os nossos conhecimentos, porque a gente não vai ter tanta influência. Porque às vezes a pessoa está até tentando, mas ela é tão influenciada que ela não tem um retorno bom naquela tentativa, nas tentativas várias, né, que ela possa fazer. Então é importante que a gente saiba que nós somos, sim, sempre influenciados. Os espíritos sabem quem somos, então não adianta ficar de gracinha, porque eles nos conhecem. Eles nos conhecem. E quando nos encontram na Terra, vão tentar minar as nossas energias. Às vezes a pessoa fala assim, gente, ia tudo tão bem para fulano, parece que de repente tudo começa a dar errado, tudo degringola e a pessoa está desarvorada, está assim, está assado. Pois é porque pode ser que até ali ela não tinha sido encontrada pelo seu pior inimigo. Mas ela foi. Num determinado momento a gente se encontra. Né? É igual aquele que compra ou então faz uma falcatrua com alguém, engana aquela pessoa e acha que nunca vai deparar com aquela pessoa de novo. Engano, claro que vai. Se não for aqui, vai ser no além. Mas aqui mesmo ela vai encontrar. E às vezes encontra em lugares que ela nem poderia imaginar encontrar. Quantas pessoas saem do Brasil para fazer um passeio, não é? Estão fora, em outro continente, e às vezes estão num determinado restaurante, olha para a mesa do lado e vê um conhecido ali. Isso não é difícil, não, porque as pessoas viajam, o mundo é pequenininho, a gente pensa que é grande, né? Não. O universo é infinito, mas a Terra é finita. A Terra é redondinha, tem lá o seu limite. Né? Então é tão comum, às vezes, quando a gente menos espera, né, pode se encontrar com aquele que seria a última pessoa que a gente gostaria de encontrar nesse mundo. Se isso acontece no mundo material, no mundo espiritual é mais fácil ainda, porque esses espíritos são atraídos pela nossa inferioridade. E inferioridade é o que não nos falta num planeta de provação e expiação, já que somos espíritos inferiores. Nós não somos espíritos da ordem dos bons. Como a gente já falou, não somos malévolos. Mas não temos nem ideia do que somos capazes de fazer, estimulados, movidos por alguma coisa. A gente não tem nem ideia. Só quando acontece. Às vezes, depois que acontece, a própria pessoa, muito surpreendida por si mesmo, fala assim, eu não sei como que eu fiz isso. Nunca ela pensaria em fazer. Mas as condições, né, uma provocação, uma situação pode despertar
né, aquele selvagem que existe ainda dentro de cada um de nós. E a gente pode fazer, sim, coisas que a gente nem imagina. Então, a gente não é boa bisca, não. Né? Zé Manel costumava falar que a gente está mais para, né, o perfume, melhor dizendo, perfume não, porque não é perfume, né? Para o cheiro da carne de porco, do que para o perfume das rosas. Né? Então, é verdade, a gente está mais para Hitler do que para São Francisco de Assis. Aí vai querer o quê? Influências de espíritos superiores, de espíritos bons. Claro que eles nos ajudam, mas não são eles que vão ficar aqui em torno de nós, nos influenciando o tempo todo, não. São aqueles que são atraídos para nós pela nossa sintonia. Então, essa 457, guardem esse número e, de vez em quando, lembrem dessa questão, vão lá, né, ler isso, porque é importante. E ela se desdobra em mais uma. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa pessoa, a essa mesma pessoa, depois de morta? Olha o que eles respondem. Certamente. Pois quando vos julgais bem escondidos, essa aqui também eu adoro. Pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Tá vendo? Olha só. É muito sério. A gente chega em casa, né, depois de algum trabalho, ou de uma viagem, ou de sei lá o quê, né? A gente chega em casa, graças a Deus que tem uma casa para voltar, né? Que a gente não dá valor nisso, mas é uma bênção muito grande, que tem gente que não tem, né? Que do jeitinho que ela é muito importante para a gente ter um nosso cantinho, um cantinho que a gente possa voltar, retornar, e ali, né, descansar, se alimentar. É uma coisa que a gente tem sempre e não dá muito valor, né? Mas aí a gente chega em casa, tá lá a portinha trancada, e muitas vezes quando saímos, né, voltamos 10 vezes para ver se ela está fechada. Porque tem gente que é assim, não consegue. Às vezes, eu acho graça que às vezes eu estou na minha casa, assim, chegando ou estou esperando alguém chegar e estou vigiando, assim, e é uma rua que ela é larga, então para carro de um lado e de outro, assim. O pessoal estaciona ali, é uma rua sem saída. Aí, olha, é impressionante como a gente observa essas coisas, né? Tem sempre um rapaz que para lá, olha, no mínimo umas 5 vezes ele volta para conferir o carro. Umas 5 vezes no mínimo, porque é mais. Abre o carro, olha, fica olhando para dentro do carro muito tempo, tranca, olha por baixo do carro, olha na frente, vai do outro lado, olha, e puxa, qualquer hora ele vai quebrar a maçaneta de tanto puxar. Ele puxa todas, vai, volta, puxa todas, vai, volta, bota a mão por cima, debaixo daquela calhazinha para ver se tu viu, está encostado lá em cima. É uma coisa assim. Já tinha me falado, quem me falou isso foi um pintor, estava lá em casa pintando a janela, falou assim, ele deve ter problema, né, dona? Porque, né, olha, ele fica muito tempo vigiando, ele estava invernizando a janela assim, estava até do lado de fora, estava vendo isso. Aí um dia eu observei isso, né? Como é difícil para ele soltar aquele carro lá sem mexer muitas vezes naquela maçaneta. Aí depois ele anda, ele vai mais para frente assim, para, fica olhando, às vezes ele volta para conferir de novo. Diz que é toque, né? Pois é. Isso aí é uma autoobsessão. Quer dizer, uma pessoa assim, ela é um alvo tão fácil de espíritos que vão ficar ali
Ó, vão roubar teu carro, hein? Pode reparar. Quando você voltar, ele não está mais aí. Vê se você trancou direitinho. Ele volta lá. Ele nem sabe que alguém está mandando, ele volta lá. Né? Aí ele vai. Quer dizer, tem gente que faz isso na casa também. 200 vezes vai lá para ver se está fechado. Aí, volta, está lá a casa fechadinha, ele respira fundo, porque realmente ninguém abriu, ninguém mexeu, e entra. Entra e tranca. Tem um monte, né? Que essas pessoas costumam ter de 5 a 6 trancas na porta, assim. Eu tenho uma pessoa conhecida que tem São Pedro, né? Representação de São Pedro para abrir o céu. Aí tá, entra e tranca correndo. Crente que está sozinho. Crente que não levou ninguém lá para dentro. Ele não levou os encarnados. Só por ser assim, o que ele levou lá para dentro de obsessor, que vai ficar falando, vai lá, vê a janela. Janela você não viu ainda, vai lá. Aí ele passa metade da noite vendo se ele trancou a janela, se ele fechou a porta. Aí vai lá fora, se fechou o portão, que ficou também lá fora. Né? Olha, é terrível. Né? Mas isso aí é uma coisa que a gente vê. Né? É uma coisa que já está ali muito no campo material. E o que a gente não vê? E essas influenciações, essas obsessões, que a gente não denota no comportamento da pessoa, mas que contamina o pensamento da pessoa. E a cabeça da pessoa é um turbilhão de pensamentos que parece que ela vai enlouquecer. Né? Porque tem a inferioridade aqui, tem o problema ali, tem a desatenção aqui, aí vem todos, aí entra todos com ela para dentro de casa. É igual a uma refeição legal, né? Nunca a gente teve tanta preocupação aí com alimentação, com uma vida saudável. Essa palavra saudável já está ficando até enjoada de ouvir. Ah, não, isso é saudável. Isso é saudável. Glúten, nossa, a pessoa no supermercado pegou. Nossa, glúten, parecia uma aranha que ia morder a criatura, porque tinha glúten no alimento da pessoa. Ela devia ter uns 50, eu acho. Ela comeu glúten 50 anos, estava lá vivinha, né? Mas quase morreu quando viu que o troço tinha glúten. Aí é uma preocupação que é uma coisa de doido, né? Agrotóxico, Deus me livre, tem que ser orgânico. Comeu verdura a vida inteira, não está morta, porque está comendo ainda, procurando lá. Claro que isso tudo é bom. Claro que é melhor comer menos coisa que faz mal, menos agrotóxico. Claro que é melhor, né? Mas a gente não tem que se preocupar só com isso. Preocupe-se também com as companhias que vai ter na hora que for comer todas essas coisas sem glúten, sem agrotóxico, né? Orgânicos. Aí faz aquela mesa linda, poderosa, realmente, porque são, né? São alimentos saudáveis, alimentos purinhos, limpinhos, né? Se pudesse enxergar muitas vezes, que não é todo mundo que também carrega essas coisas para dentro, depende da sintonia da pessoa. Mas algumas pessoas, se pudesse enxergar os comensais dela ali, ia se assustar. Porque ia se horrorizar. Porque a gente não sabe o que está perto da gente, não. Ah, mas como que a gente pode saber? Ué, elevando o pensamento acima das coisas materiais e querendo o bem. Depois a gente vai chegar lá, né, como que a gente pode evitar essas influenciações. Então, essas duas questões aqui, a gente não pode negligenciar de jeito nenhum. A gente tem muito... Paulo falava que nós estamos sempre expostos, né, aos espíritos, acompanhados e cercados ali de uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos que estão constantemente a nos influenciar. A influência, como a gente falou na semana passada, a gente não tem como evitar.
A gente tem como evitar a influência ruim. A influência ruim, essa a gente tem como evitar. Assim como aquela pessoa que está bem sintonizada, que se preocupa com uma boa alimentação, que vai a um supermercado, a um hortifruti, compra tudo bonitinho para casa, os alimentos bons, e ela está bem sintonizada, ela vai atrair espíritos tão bons para perto dela, que vão, inclusive, exacerbar as vitaminas daqueles alimentos, vão ajudar que aqueles alimentos alcancem aquele ponto do seu organismo que está precisando dessa ou daquela vitamina, que a gente tem os dois lados. Tem aqueles que tiram a energia toda e fazem que a gente coma um alimento que é uma palha já. Tem aqueles que estão ali neutralizando um agrotóxico, quando a pessoa não pode comprar um melhor, mas ela precisa se alimentar direitinho, ela está bem sintonizada, ela vai ter ajuda dos espíritos que vão ali exacerbar as vitaminas daquele alimento, vão limpar para ela aquele alimento, se alguma coisa ali não estiver bem para ela, porque ela está merecendo. É a sintonia, gente, é a sintonia do pensamento. Né? Basta a gente, grosseiramente, a gente ver quando a gente liga um rádio em casa. Se você não acertar direitinho a sintonia daquela rádio que você quer, não vai ouvi-la, não vai. Às vezes, mesmo quando a gente acerta o número, tem que procurar a ondinha que está passando ali para ela ficar mais clara. Então, a gente vê isso assim, com uma facilidade grande. E essa sintonia nós precisamos ter com os espíritos superiores. Não é? Ligar na onda certinha dos espíritos bons para a gente poder merecer a ajuda deles na nossa vida. E para menos influenciação. Na 458, Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Todos nos observam. Sempre temos espíritos a nos observarem. Aí eles respondem: isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. É o papel deles. Então, aqueles que ficam obsidiando ali, que já vira quase que uma obsessão, aquela pessoa que volta várias vezes para conferir o trinco da porta ou do carro, ou seja, de onde for, eles morrem de rir disso aí. Eles se divertem muito. Porque não é assim no mundo material. Quando a gente, às vezes numa escola, assim, que o outro coleguinha fica fazendo o outro de bobo, ele não morre de rir quando ele atende e acaba lá sendo feito de bobo, ele não fica rindo. É exatamente isso. Eles se divertem com a nossa inferioridade. Eles gostam, eles são brincalhões, são levianos. A gente já passou por essa fase aí dos espíritos levianos. Aqueles que não fazem muito mal, mas também não fazem o bem e ficam se divertindo às nossas custas. Porque eles não trabalham, eles não fazem nada que presta. Então, eles querem se divertir. E é assim que eles se divertem. Os bons ficam tristes com isso e tentam nos ajudar. Mas a nossa sintonia está para os outros. Não tem vez, né? E a gente não consegue escutá-los. E aí a gente fica nas mãos deles. Então, isso aqui é muito sério. Conhecer o mais íntimo dos nossos pensamentos e não estarmos nunca fora da observação de alguns deles. Por isso que, às vezes, quando a gente pensa assim, isso aqui eu não faço perto de ninguém, porque a pessoa pode reparar, está fazendo perto de uma assembleia de espíritos. Às vezes, aquela pessoa que a gente está até não querendo que ela veja, pode até nos ajudar naquilo que a gente não quer nem que ela veja que a gente está fazendo. Mas espíritos inferiores vão exacerbar isso, né? Vão piorar a nossa situação, não resta dúvida.
Nesse item aqui, Kardec começou a fazer perguntas sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, já que eles estão sempre a nos observar, já que eles estão ali constantemente nos envolvendo de alguma forma, eles vão influir nas nossas ações. Eles vão influir naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Aí a pessoa fala assim, mas então eu não vou ter culpa, né? Se eles estão me mandando fazer isso. Vai ter sim. Por quê? A nossa culpa, a nossa responsabilidade, ela começa na hora que a gente abre as portas para eles. Na hora que a gente faz o convite a eles para entrarem na nossa casa mental com a sintonia ruim em que nós, às vezes, nos encontramos. Todos os sentimentos inferiores atraem espíritos inferiores. A mágoa, o ódio, a raiva, tudo isso atrai espírito inferior. E a gente não se toca muitas vezes com isso. Aí fala o que não quer, faz o que não quer. Então, faz muitas vezes coisas das quais vai se arrepender para o resto da vida, porque nem tudo tem correção na atual encarnação. Nem tudo a gente pode consertar. Né? Tem coisas que não dá. Né? Se tratando de vida, de alguma coisa muito séria, não dá para consertar na atual encarnação. Vai ficando acumulado para as próximas. Né? Na 459, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Olha, é claro que sim, não precisa nem a gente ter essa dúvida. Por que eles iriam entrar no nosso campo mental? Por que eles iriam nos influenciar se eles não querem nada? Se eles não querem fazer nada? Eles querem sim, eles querem muito atrapalhar a vida dos outros, dos inferiores. Então, Kardec pergunta e obtém dos espíritos a seguinte resposta. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Olha só a coisa séria. Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha, isso aí não é para ninguém sair daqui assustado, apavorado, não. É para tomar ciência disso, que isso existe. Isso é fato. Isso não é uma lenda. Isso não é historinha para assustar ninguém. Isso é fato. Eles, muitas vezes, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações. Quantas vezes já não aconteceu com a gente? Comigo já aconteceu várias vezes. Acredito que com alguém aqui também já tenha acontecido. Da gente falar alguma coisa e não... Assim que terminou de falar, bater aquele arrependimento, falar, para que eu fui falar isso? Para que eu fui falar isso? Tinha tendência para falar, estava no arquivo mental, mas se a gente não tivesse tido uma forcinha deles, a gente talvez não falasse. A nossa responsabilidade, a nossa culpa, o nosso erro, foi porque a gente já estava com aquilo engatilhado. Mas quando a gente não tem força de lado nenhum, a gente freia, a gente às vezes não faz. Mesmo querendo, a gente não faz. A gente tem um tempinho a mais para raciocinar. Mas tem momentos que a gente solta. Né? Aí depois se arrepende amargamente. Aí fala, para quê? Por que eu fui fazer um negócio desse? Por que eu não pensei mais um pouquinho? Não é? Pois é. Mas acontece que são eles que estão ali dirigindo as nossas ações, os nossos pensamentos. Porque espírito inferior, ele, mesmo não tendo nada tão assim direto contra nós, eles não querem as coisas dando certo para ninguém. Não querem. Assim como muitos encarnados também não querem. É a tal da inveja, que não é boa. Vocês já ouviram falar isso? Não, essa é uma inveja boa. Eu não sei se existe inveja boa. Para mim, nenhuma delas presta. Todas elas são ruins. Inveja não é nunca bom, né? Mas eu até entendo quando a pessoa fala uma inveja boa. Não é que ela não queira que aquela pessoa tenha aquilo, não. Ela queria ter também.
Isso não é um pecado. Isso não é ruim você também querer ter. Né? Invejosa, não é isso. Quem não quer ter um conforto, né? Quem não quer ter uma situação bacana, quem não quer isso? Todo mundo quer. Então, o que as pessoas às vezes chamam de inveja boa é que ela queria também ter, mas não quer que a outra pessoa fique sem, não. E nem quer tirar nada de lá. Mas ela também queria ter. Então, isso é que chama de inveja boa. Né? Mas as pessoas, todas as pessoas, quando elas têm alguma inferioridade, ali começa uma responsabilidade sobre as consequências daquela inferioridade que ela carrega. Então a gente tem que lutar contra isso. É para isso que a gente está aqui no mundo. Não é fácil, não. Se fosse, a gente já não estava mais assim, né? Então, olha só, isso é muito sério. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supõe, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha, muito frequentemente, não foi nem dizer que ele muitas vezes nos dirigem. É mais do que isso. Muitas vezes, muito frequentemente, não é só frequentemente, é muito frequentemente. Prestar atenção nessas palavras que dão uma força muito grande ao texto. Muito frequentemente são eles que vos dirigem, é muito grave. Por causa daquela situação. Quando a gente deixa uma pessoa nos influenciar muito, um amigo, né? Digamos assim, um amigo. Alguém quer tomar uma decisão séria na vida? Aí o outro amigo, né? Quer dizer, o outro que é amigo, ou amigo, sei lá, entre aspas, não é tão amigo assim, começa a dar os pitacos, começa a dar as opiniões. Não é? Muitas vezes, opiniões bem contrárias àquilo que a pessoa está querendo. Mas aí ele fala muito, ou porque ele acha que aquilo é o certo, ou porque ele quer ver o circo pegar fogo, ou seja lá pelo que for. Então, olha só, nesse momento aí, nós estamos assumindo uma responsabilidade muito grande com aquela pessoa que está naquela indecisão, porque a escolha que ela fizer vai lhe trazer consequências, sempre, porque toda escolha tem a sua consequência, que pode ser boa ou não. Né? Então, aquele que acha que sabe o que é melhor para o outro, e como a gente acha que sabe isso, né? Nem a própria pessoa sabe o que é melhor para ela, mas o outro tem certeza. Ele tem certeza. Não, fulano, você faz isso aqui, que isso aqui é o certo. Né? A gente tem essa mania ainda, né? Aí tanto influencia, tanto fala, tanto acontece no ouvido do outro, que o outro acaba fazendo o que a gente quer. Só que tem uma coisa. As consequências não vão ser vividas pelo que mandou fazer, por aquele que está mandando e dando as opiniões. Elas vão ser vividas pela pessoa que está agindo, não é? Sob a influência do outro. Então, quando a gente fica dando conselhos para o outro, tem que ter muito cuidado, porque o outro vai tomar a decisão, mas só ele vai sofrer as consequências. Não é igual aquele que fala assim, vai lá, fulano, vai lá, tira satisfação, se for preciso até mata mesmo, é isso que ele está merecendo. Pois é, quem vai preso? Quem mandou? Quem matou. E é assim que acontece na vida. Né? São os espíritos, não vão sofrer as consequências que nós vamos sofrer daquilo que a gente realiza sobre a influência deles, não. Sob, né, a influência deles, não. De forma nenhuma. Eles nos levam à beira do abismo, mas não pulam com a gente nem nos empurram. Eles só nos levam até lá. Já minaram tanto as nossas forças que a gente acaba pulando. Mas eles não querem assumir essa responsabilidade. Aí depois que a coisa dá errado, aí a outra pessoa vem, fulano, você viu o que você me mandou fazer? Ah, fulano, eu falei, mas você fez porque quis. Pergunta se ele vai querer assumir a responsabilidade junto com o outro. Não vai. Né? Então, essa coisa, ela existe não só no plano material, quanto também no plano espiritual. Eles vão nos influenciar, mas não vão assumir nada. Mas, realmente, não tem nem que assumir.
Porque como nós vamos ver daqui a pouco, aqui para frente, os arrastamentos existem, mas não são irresistíveis. Toda pessoa consegue resistir ao arrastamento, ao mal. Na 460, Kardec pergunta: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Né? Porque tem hora que parece que realmente tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Não parece isso aí? A gente chega a ficar atormentada, com a cabeça quente. Porque ao mesmo tempo que às vezes a gente quer fazer uma coisa, o outro lado da razão fala: não, fulano, não faz isso que não vai dar certo. Aí imediatamente, não, faz sim, faz sim. Então são pensamentos muitas vezes tão contraditórios que assustam. Mas nós não temos esses pensamentos tão contraditórios assim. Mas quase sempre são influências de outras mentes sobre nós que fazem que esses pensamentos fiquem assim tão contraditórios. Né? Nós também temos, mas não são tantos assim, né? Eles respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. É muito comum isso. É muito comum. Isso é algo que está constantemente na nossa vida. Nós estamos sempre sob a influência de alguma coisa. É por isso que é sabedoria a gente refletir sobre os próprios pensamentos. Né? Ontem eu ainda estava observando uma coisa num jovenzinho, 13 anos, vai fazer 14. Os pais estão com problemas, talvez se separem, e ele estava fazendo algumas perguntas para a mãe. Aí ele fazia pergunta, a mãe respondia, ele fazia assim, pausadamente as perguntas. Ele não estava afoito naquele turbilhão de perguntas, não. Eu achei uma atitude tão adulta, tão madura dele. Ele fez a pergunta, a mãe respondeu, ele demorou um pouquinho para pensar sobre o que a mãe tinha respondido, pensou, depois calmamente ele fez a seguinte pergunta, né? A pergunta que ele queria por conta da resposta da mãe. Devagarinho perguntou, prestou atenção, refletiu sobre a resposta para fazer de novo. Olha, isso é muito raro. Porque normalmente a gente não é assim, a gente pergunta, e quando a gente pergunta e responde ao mesmo tempo? Eu tenho um amigo assim, que a mulher pergunta e ela responde, aí ele fala assim: eu nem me preocupo em responder, porque eu sei que ela vai responder, eu só ouço. Eu falo, ele fica só escutando. Ela pergunta e ela responde. Ele falou: olha lá, tá vendo? Eu não preciso nem preocupar, nem canso minha cabeça, que ela vai responder mesmo. E é uma atrás da outra assim, né? Aí ele fala: é um bombardeio quando eu chego, né? Aí eu digo: você escolheu isso, escolheu casar com ela, brinco com ele. E ele adora ela, eles vivem muito bem, mas tem esse problema. Ele falou que cansa, sabe? Ele falou que aí agora ele não está cansando, porque ele não está mais pensando para responder, porque ele sabe que ela vai responder. Então, são coisas assim como desse menino, que eu achei assim, uma atitude inteligente. Por quê? Ele não estava dando oportunidade para responder algo que ele... para fazer comentários ou perguntar algo sem necessidade, que não fosse realmente importar. E ele estava querendo realmente entender a situação,
e atento ao que a mãe estava explicando para ele. E ele quieto, ouvindo, calmamente. Eu achei uma atitude, depois eu até dei os parabéns. Falei, parabéns, rapaz, isso aí mesmo, é assim mesmo. E depois ele ficou um pouco pensativo lá, e depois ele virou para a mãe e falou assim, mãe, vai dar tudo certo. Né? Então, são pessoas assim que vão já, né? Ele é um adolescente, ele é um jovenzinho, mas um adulto que age dessa maneira, ele evita essas influências, ele evita essas coisas, esse turbilhão de pensamentos contraditórios, porque ele não dá tempo. Até por causa da atitude que essa pessoa tem nesse momento, ela traz espíritos bons e o próprio espírito protetor a protege das outras influências, dando a ele maior lucidez para digerir aquilo que ele está precisando no momento. Então, o anjo da guarda está ali para nos ajudar, mas às vezes ele não tem vez, ele entra até na fila para poder ajudar, né? Mas não consegue chegar lá, porque os outros chegam primeiro, né? E ele está ali com a sua tarefa de proteger. Mas ele não pode fazer nada que a gente realmente não queira. Ele está para nos proteger e nos ajudar, mas não atenta contra o nosso livre-arbítrio, contra a nossa vontade, contra a nossa determinação. Muitas vezes se entristece com isso, que sabe que não vai dar certo, né? Então, ó, dever de casa, 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos. Semana que vem não estarei com essa questão aqui, não. Né? Porque não venho à reunião, preciso de... Tem um compromisso, então não estaremos aqui. Aí vocês vão ter mais tempo ainda, para digerir tudo isso aqui e estudar. E tem muita coisa importante, interessante aqui dentro. E depois vem a questão dos possessos, né? Que é uma obsessão, uma influenciação muito grande, muito grave, que a gente deixa acontecer quando não dá importância a tudo isso que está aqui. Esse capítulo, leiam de novo em casa as outras, capítulo 9, né? Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Deem uma estudadinha boa nisso, porque isso aqui é valioso. Quando a gente consegue se controlar, é valioso demais para a nossa vida, para a nossa felicidade, para nosso sucesso aqui nessa encarnação. Muita paz para todos.